Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E dando continuidade ao fato típico, estudaremos então o último elemento do fato típico, que é a tipicidade. Então vamos lá? Antes de eu entender a tipicidade, eu preciso saber o que é tipo penal. E para a doutrina, tipo penal é a descrição abstrata, previamente feita pela lei, para caracterizar como crime determinada conduta. Ou seja, são as condutas descritas na parte especial do Código Penal, no preceito primário e preceito secundário, certo? Então, na realidade, o tipo penal é um modelo de comportamento ilícito descrito genericamente no Código Penal e em leis especiais. Dentro do tipo penal, eu tenho as formas de adequação típica. E elas podem ser de subordinação imediata, que ocorre quando? Quando o fato se molda perfeitamente ao tipo penal. Por exemplo, A mata B. Então, eu tenho o fato, matar. Qual que é o tipo penal? O homicídio, o artigo 121, caput do Código Penal, que fala o quê? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Perceba que o fato se molda perfeitamente ao tipo penal, certo? E quando ela for de subordinação imediata? Então, se na imediata se molda perfeitamente, na mediata não se enquadra totalmente ao tipo penal, então eu preciso de uma outra norma. Como assim, Dani? Pensa quase no mesmo exemplo. A tenta matar B. Então, aqui eu tenho o fato, tentar matar, certo? Qual que é o tipo penal aqui? Homicídio tentado. Aí nota que eu não vou lá só no artigo 121, eu vou no 121 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que fala sobre a tentativa. Então, perceba, eu preciso de outra norma para falar que aquele homicídio é tentado. Então, eu não uso um único tipo penal. Na realidade, eu uso mais de um tipo penal. E por isso nós chamamos de subordinação mediata. E vamos então às classificações dos crimes de acordo com o tipo penal. A primeira classificação é dividir o tipo penal em aberto e fechado. O tipo penal aberto é aquele que não descreve a conduta. Como assim, Dani? Não descreve a conduta. Olha o homicídio culposo. O que ele fala? Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Nota que para que o juiz coloque essa pena, de detenção de 1 a 3 anos, exige dele um juízo de valorização para concluir se houve ou não a tipicidade. No exemplo, o legislador não descreveu a conduta para aquele que pratica homicídio culposo. Ele só diz homicídio culposo, se o homicídio é culposo, e trouxe a pena. Ele não descreveu uma conduta. E os fechados são aqueles que apresentam uma descrição completa da conduta ilícita. Vamos pegar o próprio crime de homicídio. Está lá em cima, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, ele traz qual é a conduta do agente, que é qual? Matar alguém, matar uma pessoa. Então, aí eu tenho o quê? Um tipo penal fechado, ou seja, ele traz uma descrição completa. Um detalhe é que todos os crimes culposos, eles são tipos penais abertos. Por quê? Porque o legislador não traz como é um crime culposo. Sempre haverá necessidade da valorização do juiz para ver se aquele agente atuou com negligência, imprudência ou imperícia. E a outra classificação é entre tipo penal simples e misto. O tipo penal simples é aquele que contém um único núcleo, ou seja, apresenta uma única conduta típica. Olha o homicídio: matar alguém. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. É uma única conduta, é ou subtrair ou matar, um único verbo. Já os crimes do tipo misto são aqueles que contêm 2 ou mais núcleos. E aqui eu tenho uma divisão. Por quê? Porque eles podem ser de 2 tipos. O tipo misto alternativo, que acontece o quê? A prática de um dos verbos ou de todos os verbos no mesmo contexto fático implica no cometimento de um mesmo crime. Dani, como assim? Vamos pensar no crime de estupro, certo? O que ele fala? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Perceba que eu tenho o quê? 3 verbos aqui. Eu tenho ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
Então, se o agente, no mesmo contexto fático, ele tem uma conjunção carnal com a vítima, depois ele pratica um ato libidinoso com ela, no mesmo contexto fático, ele não vai responder por dois crimes de estupro, mas ele vai responder por um único crime. Por quê? Porque nós chamamos isso de tipo misto alternativo. Ou se ele cometer um ou todos os núcleos do tipo penal, ele estará cometendo apenas um único crime, desde que seja no mesmo contexto fático, tá, gente? E o tipo misto cumulativo, o que acontece? Cada conduta descrita constitui um crime autônomo. Vamos pegar o crime de omissão de socorro. Olha o que ele fala. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo. Ou não permitir, nesses casos, o socorro, não pedir, desculpa, nestes casos, o socorro da autoridade pública. E se eu deixar de prestar assistência e não pedir o socorro? Perceba que eu estou aqui neste caso, certo? Cometendo dois crimes. Por quê? Porque percebam que aqui eles são separados por um ponto e vírgula e não por um ou. Não pela conjunção ou, como acontece nos crimes mistos alternativos. Aqui, se ele deixar de prestar ou se ele não pedir, certo? Ele comete dois crimes de omissão de socorro. Então, se ele deixar de prestar e também não pedir socorro, certo? Ele comete o quê? Dois crimes de omissão de socorro. Por quê? Porque aqui eles são cumulativos. E o que seria então essa tipicidade? Tipicidade nada mais é que o enquadramento exato da conduta realizada pelo agente na norma descrita em abstrato. Ou seja, eu vou pegar a conduta do agente e moldar ela ao tipo penal. Por isso que nós precisamos estudar antes da tipicidade o que seria o tipo penal. Porque se eu não entender o que é o tipo penal, ou seja, o tipo penal é aquela conduta descrita, certo? No preceito primário e secundário, então eu não vou entender o que seria o quê? A tipicidade, que nada mais é colocar em prática, certo? Aquela norma descrita em abstrato. E fechamos então, pessoal, o último elemento do fato típico, encerrando aqui nessa aula o fato típico. E até a próxima aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!